a diferença, a distinção que há entre obras e fé, entre lei e graça. Eu quero partir desse princípio e compartilhar com vocês algumas coisas. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 de João. Você que a trouxe, abre comigo em 1 de João, capítulo 4. Senão você vai poder acompanhar aqui em tela. Nós teremos aqui o texto exposto também em tela. E abra então a sua Bíblia aí comigo em 1 de João, capítulo 4. Isso. A partir do verso 10. 1 de João 4, verso 10. Fala da essência do Evangelho, que de fato é o Evangelho. Ele está sustentado em quê? Nós temos essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, foi dada por Jesus. E para isso temos que saber o que de fato é o Evangelho. Distinguir na palavra de Deus o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, o que é obras, o que é lei, o que é graça, o que é fé. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho disso, uma pontinha disso, do que é uma coisa e o que é outra, o que não é uma coisa e o que não é outra. 1 João 4, verso 10 em diante, diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, em que nós tenhamos amado a Deus. Não é nisso que consiste o amor, não é o nosso amor por Deus, não é isso. Mas a Bíblia continua, diz: mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, segundo esse versículo aqui, no que consiste o amor? Não no nosso amor a Deus. Não consiste nisso. Não está sustentado nisso. É óbvio que nós amamos a Deus e nós vamos entender por que nós amamos a Deus nesse contexto mesmo. Mas não está sustentado nisso. O Evangelho que fala do amor é o amor. É a manifestação do amor de Deus, é a manifestação da graça de Deus. O Evangelho, ele não deve ser lido, não deve ser interpretado no que eu devo fazer para Deus. Essa não é a essência do Evangelho. Não é o que eu e você façamos para Deus. Não está sustentado nisso. Mas está sustentado no que Deus fez por nós, através da pessoa principal, que é Jesus Cristo, e o quanto que Ele nos ama. O Evangelho, então, é definido assim: o quanto que Deus nos ama. Aqui a Bíblia diz que o amor consiste em que Deus nos amou. E aí é óbvio, conhecendo esse amor, tendo a revelação desse amor, crendo nesse amor, nós vamos manifestar justamente esse amor que temos recebido. O texto continua, diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou. Então veja, qual é o princípio? É Deus nos amando. Parte disso, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você vê que é uma consequência. Primeiro Deus nos ama, para depois eu amar. Então a ideia do Evangelho é que nós entendamos o amor de Deus, é o que a Bíblia vai dizer um pouquinho mais para frente, para que então, sustentados no amor dele por nós possamos manifestar nessa terra as suas obras. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E eu creio que o 16 é a ênfase desse contexto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha, duas coisas importantes. Duas coisas que o texto pede de nós. Que nós conheçamos e que nós creiamos no amor que Deus tem por nós, não no nosso amor por Deus. Nós não podemos estar firmados e sustentados no nosso amor por Deus, porque ele nem sempre é constante. Nem sempre nós acordamos empolgados, felizes, motivados para amar Deus de todo o nosso coração. As circunstâncias, às vezes, em algumas ocasiões, nos impedem disso, de acordarmos assim, de passarmos o dia bem, e dizendo que amamos de todo o coração. Então, você vê que se nós estivermos sustentados nesse princípio de amar a Deus só, nós vamos ser oscilantes. Agora, quando nós
conhecemos e cremos no amor que Ele tem por nós, a nossa vida não vai ser oscilante, a nossa vida vai ser constante, porque nós vamos nos basear no que Ele tem por nós, não no que nós temos por Ele, porque nós estamos crescendo no sentimento que temos por Ele. E Deus não vai crescer no amor que Ele tem por nós. Deus nos ama e pronto, nos ama na mesma intensidade, desde o primeiro dia que nós nascemos de novo, desde antes de nascermos de novo, Ele vai nos amar, e até o fim Ele vai nos amar incondicionalmente na mesma intensidade. O amor de Deus não é uma troca em que Ele espera que você o ame para Ele poder te amar. E quanto mais você amar, mais Ele vai te amar. Não. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos, separados, ímpios. E nessa condição Ele nos amou. Esse amor não aumenta. Deus não é pelo que nós fazemos que vai nos amar e nem Ele vai aumentar o amor dele por nós. Não, Ele nos ama de forma já sublime, de forma em que não há como aumentar isso. Ele provou o seu amor quando enviou o seu único filho para nos salvar, quando Ele deu Jesus. Paulo tem esse entendimento em Romanos capítulo 5, quando disse que Ele deu o seu filho como prova do seu amor para conosco. Então Deus nos ama, e o que nós temos que conhecer é esse amor. E o que nós temos que crer, você vê que é uma consequência do conhecer. Primeiro você conhece, depois você crê. Fé só pode ser exercida quando a vontade de Deus é conhecida. É impossível exercermos fé se não conhecermos as coisas. Só podemos crer se conhecermos. Por isso que a Bíblia diz que devemos conhecer e crer no quê? Não no nosso amor por Deus. Não no nosso amor por Deus, mas no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, esse continua. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Permanecer no amor não é permanecer no seu amor por Deus, apesar que isso é muito importante também, e faz parte do Evangelho. Faz parte do processo do Evangelho. Amar a Deus faz parte. Mas entenda, nosso amor a Deus é uma resposta do amor dele por nós. É uma consequência. Primeiro Ele nos ama, para depois nós amamos. Primeiro Ele nos amou, para depois nós manifestarmos o nosso amor. A nossa vida hoje no Senhor não pode ser pautada nisso, no amor que nós temos por Deus, porque nós vamos vacilar. Se estivermos sustentados nisso, nós vamos tropeçar. Mas quando nós estamos sustentados no amor que Ele tem por nós, as coisas vão fluir na hora certa, seja em que circunstância for, no meio de uma grande dificuldade ou não, você vai permanecer firme, porque você está crendo que Ele tem por você, você está crendo no amor que Ele tem por você. Então, essa noite, diante dessa introdução, eu venho relatar para vocês dois personagens da Bíblia, um em que confiava em si mesmo, um que confiava no amor que ele tinha por Deus, no amor que ele tinha por Jesus, ele estava firmado nisso, e o outro que cria no amor que Deus tinha por ele. E a gente vai ver o resultado desses dois personagens. O que acontece quando eu fico firme no meu sentimento por Deus? O que acontece? A Bíblia vai mostrar através desse personagem que nós vamos estar falando agora, o que acontece, qual é a consequência de estarmos firmes em nós mesmos, e qual é a consequência de estarmos firmes no amor de Deus, entender que nós somos amados por Deus. Você vai ver dois caminhos distintos, dois resultados totalmente diferentes, e no final você vai poder decidir se você prefere ficar firme no amor que você tem por Deus ou no amor que Ele tem por você. Você mesmo vai ter essa opção de escolher no final. Vamos aos textos. Mas se você abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Só pegar o versículo aqui. Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 16. Vamos ler o artigo 21, melhor. 21 dá a ideia melhor da história, do que está acontecendo de fato assim. Mateus 16, 21 ao 23. Então vamos primeiro falar desse homem que confiava nele mesmo, confiava no que ele sentia por Deus. Vamos lá. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos
Ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, a partir daqui, Jesus começa a ensinar, já está bem pertinho ainda dele a cruz, então ele começa a preparar os seus discípulos para o que estava por acontecer. Jesus já tinha noção do que ele ia passar, Jesus já sabia do seu destino, já sabia como seria aqui na terra, conhecia cada passo, Deus havia revelado a ele. Então Jesus começa a esboçar aos seus discípulos algumas coisas referentes ao futuro dele, que estava bem próximo de se manifestar. Então ele vai ali falar da sua morte, da sua dor, da sua morte, da sua ressurreição. Só que aparece um personagem aqui no verso 22, e é esse personagem que nós vamos focar agora nesse momento. Aparece Pedro, versículo 22, aparece Pedro. Então é ele que confiava muito no que sentia por Jesus. Pedro era um homem que acreditava, a gente vai ver isso em alguns versículos, ele acreditava que todos podiam abandonar Jesus, menos ele. Ele acreditava que não podia abandonar Jesus de nenhuma maneira. E por ser assim, por Pedro ser assim, por Pedro confiar muito em si mesmo, muito na sua habilidade, muito no seu amor por Jesus, Pedro ele oscilava demais. A gente vai ver algumas falhas de Pedro assim, grandes. E o porquê que Pedro falhava? Porque Pedro ele tinha uma deficiência. Pedro acreditava muito em si mesmo. E Pedro não pensava como outro discípulo que a gente vai ver depois. Mas vamos ver esse momento aqui, o que acontece. E Pedro chamando-o à parte, olha a ousadia de Pedro. Então Jesus está revelando o seu futuro. Jesus está revelando a missão que Deus tinha para a vida dele. Jesus no finalzinho do verso 21 vai dizer que ele estava próximo de sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso aqui não era uma opção, isso aqui era uma determinação da parte de Deus. Havia a necessidade de Jesus beber desse cálice, havia a necessidade de Jesus passar por isso, não tinha como desviar isso do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Ele veio com esse propósito. Ele veio com essa missão para morrer em nosso lugar, para nos substituir, para beber o cálice da ira de Deus. Esse foi o ministério de Jesus na terra. Apesar de ensinar muito, apesar de pregar, de curar, de manifestar coisas maravilhosas nessa terra, o alvo principal de Jesus era a cruz. O alvo de Jesus principal era ir para a cruz e morrer em nosso lugar e estabelecer uma nova aliança. Então Jesus revela isso. Só que Pedro, por achar que amava Jesus acima de todas as coisas e era o principal dos discípulos, ele pensava dessa maneira, ele chama Jesus à parte. E ele começa, isso é um absurdo. Pedro chama ele à parte e começa a repreendê-lo. Repreendeu um homem que nunca errou. Repreendeu um homem que nunca falhou. Repreendeu um homem perfeito, que não tinha pecado. Repreender o Deus que estava se manifestando nessa terra. O Verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós, que estava andando como Deus nessa terra. Pedro teve a ousadia, Pedro teve a intrepidez de chamar ele à parte, porque ele não queria expor Jesus diante dos demais que estavam presentes. Ele chama Jesus à parte, e a Bíblia diz, nessa minha versão aqui, diz que Pedro reprovou. Olha a audácia desse homem. Olha que ponto leva um homem que confia em si mesmo, um homem que confia nas suas próprias obras, que confia no seu próprio sentimento por Deus, leva ao ponto de repreender, de corrigir, de reprovar o próprio Deus nessa terra. Graças a Deus que Jesus é muito misericordioso, muito misericordioso. Porque eu não sei se fosse outro aqui, qual seria a reação. Como um discípulo que está ali no começo de tudo, aprendendo ainda as coisas de Deus, vem reprovar. Mas é mais ou menos assim que funciona. Alguém que confia em obras, que confia em si mesmo, que acredita que é o melhor de todos, está acima de todos. Ele sai repreendendo todos, sai reprovando todos, não sabe nem quem é que está na frente dele, não sabe nem o conhecimento que a pessoa tem, mas ele quer sempre ensinar. Ele nunca é ensinável. Aquele que confia nas obras, ele nunca é ensinável. Ele só ensina, ele não é flexível, ele não é humilde para receber, mas ele só quer dar, só quer dar, só quer dar. Então nós estamos diante de um homem assim, que Pedro tomando a parte, começa a repreendê-lo dizendo:
Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te sucederá. Isso não vai acontecer com você. Falou aquele que conhece todas as coisas, né? Está falando agora aquele que conhece todas as coisas. Pedro, que sabe mais do que Jesus. Jesus, não. Eu quero dizer que você está enganado. Tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te sucederá. Isso não vai acontecer com você de jeito nenhum. E nós sabemos que toda ação gera uma reação. Então ele falou isso para Jesus. Jesus vai ter sempre uma resposta. Verso 23 diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Pedro podia ficar sem essa. Se Pedro fosse humilde e escutasse o que Jesus estava ministrando aos corações, estava tranquilo, estava resolvida a questão. Não, mas como ele conhece tudo, sabe tudo, ele é o das obras, ele diz: eu quero dizer que o senhor está errado. Eu te reprovo agora. Eu não vou fazer na frente de todos, tu não passar vergonha, mas eu te chamo a parte aqui. Vem cá, Jesus. Ele chamou Jesus no cantinho, é isso que a Bíblia diz. Ele chama Jesus no cantinho, meu irmão. Ele diz: ó, você está errado, Pedro. Você está errado, Jesus. Quer dizer que não vai ser assim, não. De modo nenhum sucederá essas coisas que você está falando. Aí Jesus vem e acaba dando uma resposta muito boa assim. Voltando-se para ele, diz: arreda, Satanás. Mas para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Olha aí. Então Pedro acaba sendo um instrumento do inimigo para cogitar coisas de homens. O que é coisas de homens? Coisas da carne, coisas de obras, focado muito no fazer, focado muito no eu. Porque eu, que vai ser dessa igreja sem mim? Quando eu não estou, a coisa não funciona. Ai, meu irmão, vamos diminuir aí. A coisa funciona assim. Quem crê? Funciona normalmente. Você estando ou não, você é uma vez. É super importante, mas a obra de Deus não vai parar por sua causa. A coisa vai continuar. Então, nós não devemos nos ver dessa maneira. Devemos sim nos ver importante dentro de todo o processo, dentro da obra do Senhor. Somos sim um vaso da parte de Deus, um canal de Deus, sim, para a manifestação das coisas dele nessa terra. Mas até aí, não vamos ultrapassar isso. Vamos entender que quem nos chamou foi Deus, quem nos estabelece é Deus, quem nos une é Deus, quem nos separa é Deus, quem nos capacita é Deus. Tudo vem dele. Você concorda comigo que tudo vem de Deus, tudo vem de nós mesmos? Não havia nada de interessante em nós para que Deus nos chamasse. Simplesmente Ele nos chamou pelo seu exclusivo amor, pela sua infinita graça. Ele foi lá, nos tirou do império das trevas, nos colocou no seu reino. Então, como o apóstolo Paulo disse, não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, mas pensar com moderação conforme a fé que é repartida a cada um de nós. Devemos pensar dessa maneira, com moderação, com equilíbrio, sabendo que tudo vem dele, e não partiu de nós, mas vem dele. Pedro não entendia isso até então. Enquanto Pedro estava ali do lado de Jesus fisicamente, Pedro não entendia essas coisas. E Pedro acreditava mesmo que ele era a pessoa que fazia toda a diferença. Você vê aqui, a ponto de repreender Jesus. A história continua, a gente vai ver mais episódios nesse sentido. No capítulo 17, acontece algo bem interessante a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto do monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, presta muita atenção, Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: olha o que Pedro vai dizer: Senhor, bom estamos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Parece uma coisa comum, né? Que Pedro está falando? De maneira nenhuma. Pedro está colocando Elias e Moisés no mesmo patamar de Jesus. E não há ninguém que esteja no mesmo patamar de Jesus. Jesus está acima de tudo e de todos, irmão. Não, o que Pedro queria? Que estivesse ali 3 tendas e ficasse ali para sempre. 3 tendas e as pessoas pudessem consultar tanto Moisés, quanto Elias, quanto Jesus. Mas teve que vir uma voz do céu, irmão. Veio uma voz do céu para interferir nisso. Olha aí a voz do céu vindo.
Falava ele ainda, enquanto ele falava essas coisas, criava essa ideia, né, estava ali trabalhando essa ideia. Como vai ser essa tenda? Ele nem diz nós faremos. Se você observar o texto, ele diz eu farei. Então ele coloca aí, assim, nele mesmo, eu farei as tendas. Sendo que estava Tiago e João junto com ele, podia dizer nós estamos aqui, nós somos unidos. Normalmente quem confia em si mesmo é assim, não confia em mais ninguém. Ele acredita que ele que faz todas as coisas. E as coisas só acontecem por causa dele. Então Pedro diz para Jesus, Jesus, não é bom fazer uns 3 tendas aqui, eu fazer 3 tendas aqui, colocar uma para Moisés, outra para Elias e uma para o Senhor. Ele passa assim, é eternidade para sempre. Fica aqui essas 3 tendas, só que vem uma voz do céu. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa se envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu ouvi, não mais a Elias, não mais a Moisés. Agora a coisa mudou, nós ouvimos a Jesus, fica a glória a Deus, Jesus, nós ouvimos a Jesus, nós não ouvimos mais a Moisés, não ouvimos mais a Elias, mas Pedro queria colocar tudo no mesmo patamar, porque quem é das obras é assim, se antecipa. Quem acredita em si mesmo coloca a carroça na frente dos bois e acaba vacilando, acaba errando, acaba passando vergonha. Não podemos confiar em nós mesmos. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, propôs Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então você vê uma antecipação de Pedro desnecessária. Mais uma vez, Pedro podia ficar na dele, podia ficar quietinho, podia aprender com Jesus e pronto. Não, mas ele quer se antecipar, ele quer ensinar, ele quer fazer, ele quer ser aquele que vai fazer a diferença, mas não é por esse caminho. Outro texto, agora no capítulo 18, verso 21. Pedro todo empolgado, corre para Jesus. Mateus 18, 21. Pedro todo empolgado, corre para Jesus e disse, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha a forma dele perguntar. Ele achava que estava abafando ali. E aí, Jesus? Jesus pecou só uma vez, eu não perdoo. Mas quantas vezes é? É 7 vezes que nós temos que perdoar? Em vez de ficar quietinho e aprender, ele quis ensinar. É 7 vezes, achando que 7 vezes é um número assim extraordinário para perdoar. Achando que já tinha aprendido tudo e sabia quantas vezes se perdoaria alguém. Aí Jesus pergunta mais uma vez e dá uma resposta a ele. Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha isso, Pedro. Guarda essa ideia de Pedro de querer ensinar. Seja ensinável, aprenda, senta, ouve, seja humilde, Pedro. Não chegou a hora ainda de você ensinar, vai chegar a hora. Vai chegar o momento, Pedro, que você vai ensinar. Mas agora é hora de aprender. Toda vez que você colocar a carroça na frente dos bois, você vai levar fora e você vai passar vergonha. Aí o irmão, a irmã, está aqui presente essa noite, acha que acabou. Mas não acabou não, a coisa se aprofunda. Vai um pouquinho mais para frente, capítulo 26. E ele já tinha levado essas 2, ou 3, melhor dizendo. Mas não aprende. Ainda bem que não tem ninguém que é assim, né? Só foi Pedro. Ninguém é como Pedro, ninguém, graças a Deus. Pedro é uma figura singular, só ele é assim. Mateus 26, versículo 26 em diante, é a ceia do Senhor. Quando comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, essa noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, olha o consolo de Jesus, olha que coisa linda. Jesus está dizendo, todos vão se dispersar.
O pastor vai ser ferido, ele está falando dele mesmo. O pastor vai ser ferido, então nós vamos sumir, nós vamos dispersar, nós vamos sair cada um para o seu canto. Só que tem um consolo. Jesus diz: ó, só que vai acontecer o seguinte: depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Eu vou ressuscitar, eu vou estar junto com vocês. Só que vem Pedro de novo. Vem Pedro de novo. Disse Pedro: olha a audácia novamente. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, olha o pensamento que ele tinha de si mesmo. Jesus, você pode ser tropeço para todos, você pode ser escândalo para todos. Nunca, olha que palavra pesada, nunca o serás para mim. Pedro está dizendo: vocês vão se dispersar. Pedro disse: o senhor está enganado. Eu quero dizer que o senhor está errado de novo. O senhor levou de novo. Eu não. Eu nunca vou te deixar. Irmão, não pense numa palavra que não devemos pronunciar. Nunca. Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que está por vir. Não conhecemos o dia de amanhã. Não conhecemos daqui a algumas horas. Não sabemos, Deus sabe todas as coisas. Mas nós não. Tiago disse a respeito disso. Tiago disse: não diga que você daqui a 1 ano, 2 anos vai sair vendendo, vai comercializar, vai ganhar tanto. Você não sabe. Tiago disse: nós somos como neblina, nós somos passageiros. Hoje é, amanhã já não é. Não diga isso, mas diga se Deus quiser. Diga se Deus permitir. Então, essa palavra nunca é muito forte. Ela soa muito forte. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca serei assim. Toma cuidado, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas então não podemos falar: eu estou em fé. Diga assim: pela graça de Deus. Fica mais fácil. Pela graça de Deus. Porque Paulo disse que era o que era pela graça de Deus. Se eu sou o que sou pela graça de Deus, eu vou fazer isso pela graça de Deus. Eu creio que Deus vai me ajudar. Eu creio que isso vai acontecer porque Deus está comigo. Eu creio porque a palavra me impulsiona a crer dessa maneira. Não de forma arrogante, soberba, prepotente, como Pedro aqui. Ele está se posicionando de forma soberba e arrogante diante de Jesus. Ele está dizendo: Jesus, você errou. Jesus, eles podem, todos podem. Eu imagino a cara dos outros discípulos para Pedro. Quando Pedro disse: ó, todos aí podem te deixar, mas eu não. Imagino os discípulos. É porque a Bíblia não fala os incrementes. Mas depois que Jesus deu uma saidinha, eu acho que o negócio pegou para Pedro. Eles deram uma roxa em Pedro também. Espera aí, Pedro. Só você. É sempre você. Sempre você não é, sempre você é. Você é a pessoa que faz a diferença. Pedro, nós estamos aqui também. Nós somos um corpo, Pedro. Ainda bem que é só Pedro que é assim, né, igreja? Vamos lá. Nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Ele podia dobrar os joelhos e dizer: Jesus, não. Se fosse humilde. Jesus, não. Ele já tinha tido algumas experiências. A gente está falando aqui de momentos antes de Jesus ir para a cruz. Já se passaram 3 anos de amizade, de aliança, de andar juntos, de ensinamento. Se Jesus disse isso, é porque de fato iria acontecer. Mas Pedro, por se achar tanto, por pensar em si mesmo muito além do que convém, ele às vezes nem ouve o que Deus está falando. Jesus é Deus. Nem ouve o que Jesus está falando, nem ouve o que Deus está falando. Podia dobrar o joelho e se arrepender. Eu não pedi ajuda, me fortalece, não permita que isso aconteça, Senhor. Mas não foi isso que ele disse. Olha a resposta de Pedro para Jesus, verso 35: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, porque Pedro tinha influência dos discípulos. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, em vez de atentar o que Jesus estava dizendo: Pedro, essa noite você ainda vai me negar. Você vai, depois que o galo cantar, você vai. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que aviso, que advertência. Só que não dá muito. A
cabeça de outro lugar, não atenta às instruções, não atenta à palavra. Ao invés de querer aprender, ele quer ensinar, só critica, só reclama, só fala das deficiências, só diz como poderia ser melhor, era melhor ser desse jeito. Ele é o líder da pós-reunião, sabe a pós-reunião? Tem a reunião e tem a pós-reunião, ele é o líder da pós-reunião. Aquelas reuniões que se faz depois da reunião oficial, aqui não tem, né? Graças a Deus. Né? Só tem lá em Nova Natal, né? Só tem na vida cristã de Nova Natal. Aqui não tem não, graças a Deus. Mas se tivesse, como lá tem, aquele líder da pós-reunião, é aquele que quer consertar, quer ajeitar, quer melhorar. Não deve ser assim. Vamos fazer, mas fazer de forma humilde. Um pouquinho mais para frente, agora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu tenho que te dar várias provas, né? Uma ou duas não basta. Tem que dar várias provas para você. Que aquele que pensa de si mesmo além do que convém, ele vai passar vergonha. Lucas 22, versículo 34. É a mesma coisa que acabamos de ler aqui em Mateus 26, 69. Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Negarás que me conheces antes que o galo cante. Em João, abre comigo. João, capítulo 13. Versículo 6. João capítulo 13, verso 6. Jesus aqui ele vai ensinar uma lição de humildade. Jesus vai lavar os pés de cada discípulo aqui para ensinar como se deve fazer, como se deve proceder, a forma correta. Vai dar um exemplo poderoso aqui, o lava-pés, o famoso lava-pés. Em João 13,6, Pedro assistindo toda a cena, Jesus colocando a toalha nos ombros, reclinando para lavar os pés, preparando ali o lava-pés. Pedro vai se aproximar dele mais uma vez e vai dizer: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondendo Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tem coisas, irmão, que se encaixam perfeitamente como essa resposta de Jesus para a nossa vida. Tem coisas que a gente não entende o porquê. Simplesmente nós vamos compreender depois. Pedro chega a Jesus: Jesus, você vai lavar meus pés? Jesus disse: que eu faço agora não compreende, você só vai entender lá na frente. Jesus, o Pedro podia ficar caladinho. Amém? É isso? Glória a Deus. É isso mesmo. Só que Pedro não faz isso. Pedro ele vai replicar. Pedro vai entrar de novo na discussão. Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, olha o exagero. Jesus ia lavar os pés. Pedro disse: não, meu pé você não lava. Aí Jesus vem e diz: se eu não lavar, você não tem parte comigo. É sempre algo a mais. Não dá para ficar quietinho e dizer: sim, Senhor, lava meus pés. Olha a resposta de Pedro: não, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lava tudo, Jesus. Sabe por quê, gente? Pedro queria ser diferente. Os outros discípulos teriam os pés lavados. Eles não lavam meu pé, não. Jesus, você não tem parte comigo. Ele disse: então eu não quero ser como eles. Lava a mão e a cabeça. Eu não quero ser como eles. Só que nós sabemos que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz. Nós somos iguais, gente. Todos somos filhos amados, filhos queridos, e que Deus tem prazer. Creia nisso. Creia que você é um filho amado, que Deus tem prazer na sua vida. Porque Deus olha o que você crê e não o que você faz. Diga amém. Deus não te julga pelas obras, irmão, mas sim pela sua fé. Importa é o que você está crendo. Não, Senhor, não vai lavar. Se eu não lavar, não tem parte comigo. Ok, lava a mão,
lava pés, lava a cabeça, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar-se os pés, quanto a mais se a cabeça está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí vai falar de Judas. Sabe no capítulo 13 mesmo de João, um pouquinho mais para frente, verso 36. Primeiro João 13, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Fica quietinho, Pedro, está aí a resposta. Olha quantas vezes. Não estou falando de um erro qualquer, eu estou falando de uma insistência desse erro. Porque enquanto os olhos não são iluminados, enquanto Pedro não compreende que a diferença está em Deus na vida dele, não nele, ele não vai parar com esses erros. Então, mais uma vez, ele vai até Pedro, vai até Jesus e diz: Senhor, para onde vais? Jesus responde: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pronto, está dada a resposta, aguarda no Senhor. Não. Por que eu não posso seguir, Senhor? Por que eu não posso seguir-te agora? Porque por ti darei a própria vida. De novo, hein? 2 vezes você vai dar mesmo a própria vida por Jesus. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais se mandará o galo antes que me negues 3 vezes. São contextos diferentes, a mesma coisa, mas falas de Pedro diferentes. Falas diferentes. E lá em João 18, para encerrar esse primeiro personagem, João capítulo 18. Versículo 10 e 11. João capítulo 18, versículo 10 e 11. Pedro vai ali, deixa eu que convém mais uma vez, e Pedro vai tentar salvar a vida de Jesus. Então inverte o processo. Jesus veio nos salvar, não é verdade? Pedro tenta salvar a vida de Jesus. Eu imagino que Pedro pensava de si mesmo: se Jesus veio salvar o mundo e Pedro vai salvar o mundo, Pedro vai salvar Jesus, quem é Pedro? Jesus veio salvar o mundo, aí Pedro quer salvar Jesus. O que Pedro pensava de si mesmo? Se Jesus tinha que morrer para nos salvar e Pedro quer poupar a vida de Jesus, então Pedro é o personagem principal de toda a história. Pedro está acima de Jesus. Jesus vai morrer por nós e Pedro vai impedir isso. Olha, acontece lá a conspiração contra Jesus, né? Eles estão à procura de Jesus, eles encontram Jesus. Versículo 8 diz: então lhes disse Jesus: já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai esses, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo na mão. Mas Jesus disse a Pedro: olha a resposta, olha a intervenção de Jesus: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Para que me defender? Para que? Será que eu não sei me defender? Será que eu não sei o que está acontecendo? Será que eu não sei o motivo dessa prisão, o motivo dessa morte? Mais uma vez, você quer impedir de eu ir para a cruz do Calvário, de eu morrer pela humanidade, de eu salvar as pessoas que creem? Mais uma vez, você vai intervir nisso, você vai atrapalhar esse processo. Por quê? Porque Pedro não entendia que as coisas estão baseadas no que Deus faz, não no que ele deve fazer. Pedro confiava muito no seu potencial. E era um potencial extraordinário. Se a gente for exaltar as obras de Pedro, a gente vai encontrar coisas boas também. Pedro andou sobre as águas. Pedro disse que Jesus é do Cristo, o Filho do Deus vivo, foi elogiado, foi honrado por causa disso. Você vai encontrar também coisas boas na vida de Pedro. A gente não está aqui só para falar das coisas ruins de Pedro. Não, porque Pedro fazia coisas boas e coisas ruins. Pedro acertava e Pedro errava. Por que Pedro acertava e Pedro errava? Porque Pedro confiava em si mesmo. Normalmente quem confia em Deus erra bem menos. Quem confia no amor que Deus tem por ele vai errar menos. Pode ter certeza disso. A graça de Deus, o entendimento de quanto somos amados, tem nos levado a errar menos. Não que a gente não vai errar. Não, quando estiver nessa carne,
nós somos passíveis de erro sim, e vamos errar, mas que o entendimento correto do Evangelho vai nos levar a acertar mais sim. Você vê que Pedro era muito oscilante. Pedro uma hora estava sobre as águas, mas outra hora tirava os olhos de Jesus e afundava. Pedro dizia: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e instantes depois dizia: você não vai não, Jesus, você vai ficar aqui com a gente. Foi no mesmo instante que Jesus disse a ideia de Satanás. Foi no momento que Pedro revela que Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo. No mesmo momento. Então você vê uma oscilação, você vê uma inconstância, você vê uns tropeços na vida de Pedro, porque Pedro confiava em si mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um personagem que entendia como ele era amado. E é assim que ele se referia. Quando ele ia escrever dele mesmo, ele não escrevia o nome dele. Ele escrevia aquele que Jesus amava. Quando ele ia falar dele mesmo nas Escrituras, que é João. Quando João escreveu o Evangelho, que escreveu 1ª, 2ª e 3ª de João, e que escreveu só o Apocalipse. Só o Apocalipse ele escreveu. O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, e o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. Esse homem, quando ele ia falar dele mesmo, num contexto geral que ele estava inserido, que ele queria narrar a presença dele lá, ele não dizia: eu estava lá. Ele não dizia: João estava lá. Ele dizia: aquele que Jesus amava estava lá. Então, toda vez que ele falava de si mesmo, e só em 4 lugares na Bíblia você vai encontrar esse termo: aquele que Jesus amava. Você vai encontrar em 4 lugares na Bíblia. Os 4 lugares no Evangelho de João. Os 4 lugares, João referindo-se a si mesmo, a ele mesmo, dizendo: eu sou aquele que Jesus ama. Pense um título bom. Pense uma referência boa. Se alguém perguntar: quem é você? Sou aquele que Deus ama. Quem é você? Eu sou aquele que Jesus ama. Quem é você? Eu sou amado do Pai. Eu sou amado do Senhor. Eu sou aquele que Ele tem todo o prazer. Eu sou aquele que Ele ama. Ele deu a vida por mim. É um bom título. Alguém perguntar para você nesses próximos dias aí: quem é você? Você diz: eu sou aquele que Jesus ama. Glória a Deus. Você crê assim? Amém. Vamos ao texto? Falta só um pouquinho, capítulo 13. Vimos as consequências de Pedro ser desse jeito, que trouxe para ele. E vamos ver agora a consequência de entendermos que somos amados. João capítulo 13, a partir do verso 21. João 13, 21. Ditas essas coisas, João 13, 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu imagino o espanto. Eles não sabiam até. Nesse momento eles não sabiam. Até que Jesus ele fica angustiado com o espírito. Tem uma impressão a respeito disso e ele avisa os discípulos: quero dizer que um de vocês, ele só estava com os 12, ceando, no meio da ceia, no meio da comunhão, no meio da alegria, no meio do amor manifestado, coisas boas acontecendo ali. Jesus se angustia no Espírito e diz: eu quero dizer que um de vocês vai me trair. E aí, eu imagino essa cena, mas se a gente for tentar se inserir nessa cena, eu acho que o tempo fechou. Ali, o negócio foi estranho. De repente, Jesus levanta esse assunto e diz que tem um ali que vai trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, um jogando para o outro, olhar: será que é você? Será que é você? Será que realmente tem um que vai trair? Será que Jesus está blefando? Será que Jesus está falando a verdade? Ora, ali estava com chegada a Jesus um dos seus discípulos. Versículo 23. Aquele a quem ele amava. Quem está escrevendo isso é o próprio João. Está se referindo a ele mesmo. Então João está escrevendo lá: estava ali conchegado a Jesus. Olha quem fica perto de Jesus. Quem está pertinho de Jesus? Era aquele que entendia que era amado. O que entendia que era amado está pertinho de Jesus. Vamos ver onde está o outro? Olha o texto. Versículo 24. A esse fez sinal Pedro, dizendo: pergunta
a quem ele se refere. Imagine a cena: está Jesus sentado na mesa e está alguém ao lado dele, né? Um chegado bem pertinho, ali, não aquele que fazia, mas aquele que cria. E quem crê está pertinho, quem faz está longe, quem confia no que faz fica distante, quem confia no amor fica perto. Está ali João bem pertinho de Jesus, e Pedro faz sinal. Se faz sinal, está longe. Pedro estava longe. Aquele que dizia: eu morro por ti, eu faço isso por ti, eu faço aquilo por ti. Está tão ocupado com as obras que você está longe, que fica distante. Então é melhor você crer no que Deus tem para a sua vida, crer no amor que Ele tem por você, do que você ficar tentando chamar a atenção dele através de obras. Porque não podemos também recriminar totalmente Pedro. A intenção dele era até boa do coração, a sua prática que não era boa, mas a intenção do coração não podemos julgar, era boa. Pedro era um discípulo amado do Senhor também. Só que por Pedro não entender, Pedro queria chamar a atenção de Jesus. Pedro queria ser o destaque. Pedro queria dizer: olha eu aqui, Senhor, olha o quanto eu faço por você. Eu dou uma vida por você, eu faço tudo por você. Eu sou o primeiro, eu sou a frente. Só que na hora do vamos ver, na hora importante mesmo, onde é revelado aquele que vai trair Jesus, Pedro está longe e precisa de João. Pedro necessita de João. Pedro faz sinal para João, dizendo: João, olha eu aqui, faz sinal para ele. Pergunta a ele. Olha o texto, pergunta aí para ele. A quem ele se refere? De quem ele está falando? Todos queriam saber, e Pedro sabe quem vai ter a resposta. Pedro não tinha revelação, mas alguém ali poderia ter. Quem é? Aquele que entendia o quanto era amado. Onde está a revelação de Deus? Não está no que você faz, está no entendimento que você tem, o quanto você é amado. Sua vida pode ser transformada com esse entendimento. Seus dias podem ser bem melhores na terra, compreendendo o quanto você é amado, entendendo que esse amor é incondicional, entendendo que esse amor ele não depende de nada, não depende de circunstâncias. Sabe, Deus não diminui o amor dele por você. Você pode errar, você pode falhar, você pode desagradar a Deus, mas Deus não vai deixar de te amar. Não há um texto bíblico que confirme que Deus vai deixar de te amar. Não, em nenhuma hipótese. Está lá João ao lado de Jesus, Pedro fazendo sinal para ele. Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, olha a intimidade. Se nós só fôssemos ver naturalmente falando, o mais íntimo sem dúvida era Pedro. Se nós fôssemos olhar naturalmente as coisas, sem olhar para o que está escrito, eu contando essa história a vocês, vocês dizem: Pedro é aquele que inclina a cabeça no peito de Jesus todo tempo, mas não é. Aquele que tinha intimidade é aquele que entendia que era amado. Pedro faz sinal, olha o que ele faz. No meio daquele tempo fechado, no meio daquele clima, no momento que Jesus diz: alguém de vocês aqui vai ser traído. Ele tinha tanta confiança que não era ele, que ele deita a cabeça no peito de Jesus e diz: quem é essa? Quem é? Diga quem é. Reclinando sobre o peito de Jesus, perguntando: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Mas só um ali ficou sabendo. Nós não sabemos se depois ele revela a Pedro. Aqui o contexto é esse, que João revela a Pedro. Mas você vê a intimidade. E quando ele se refere, ele diz: eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou o amado do Senhor. Então, a ousadia é tão grande, a intrepidez, da forma correta agora, é tão grande, por entender que é o amado, que não tem tempo ruim, não tem dificuldade. Jesus levanta ali uma questão dizendo: tem um traidor. Não, está aqui.
João inclina a cabeça no peito dele e diz: quem é essa? Não havia muita intimidade. A intimidade justamente está no entendimento, está na revelação do quanto você é amado pelo Senhor. Para a gente fechar a mensagem dessa noite, lá em João capítulo 21. Perdão, volta capítulo 19. João capítulo 19. A partir do verso 23. João 19, a partir do verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Presta atenção agora. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, mais um texto que ele refere-se a si mesmo dessa maneira, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja onde João é colocado. Aquele que entendia quanto era amado por Deus. Jesus disse que todos iam se dispersar, que cada um ia para um lado. Jesus falou que Pedro ia negá-lo 3 vezes, e de fato aconteceu. Assim que Pedro nega, antes desse fato que acontecer, Pedro desaparece. Só vai ser encontrado um pouquinho mais para frente na história bíblica, pescando. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ele volta à sua profissão anterior. Quando Jesus aparece, ressuscitado, ele diz: avisa aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro, nesse ponto, nem se considerava mais discípulo. Porque acreditava que o erro dele tinha sido tão grande que não havia restauração. Mas Jesus, ele tem um encontro à parte com Pedro, restaura Pedro, restaura o ministério. Mas não é esse o ponto importante que eu quero destacar. Pedro de fato é restaurado, Pedro de fato é perdoado, Pedro volta à sua posição de ministro do Evangelho. Depois do revestimento de poder em Atos 2, Pedro prega para muita gente, 3.000 pessoas nascem de novo, a sombra de Pedro curado em Atos capítulo 5, isso é maravilhoso do apóstolo Pedro. Mas nesse momento, onde Jesus está sendo crucificado, só um fica, só um está perto, só um consegue assistir até o fim, que é justamente João. João está no momento da crucificação, e João não é aquele que se destacava no fazer, João não é aquele que tomava a frente de todas as coisas, João era mais recatado, João era mais na dele, João mais ouvia do que fazia, João procurava entender o quanto era amado, a ponto de quando ele escreve o Evangelho de João, ele se refere a si mesmo dessa maneira. Quando vai escrever 1 de João, ele se fala do amor de Deus. A carta é cheia do amor de Deus, cheia do entendimento do amor de Deus. Escreve 2 e 3 João, e escreve a carta que tem mais revelação. Se fosse pelas obras, quem escreveria Apocalipse era Pedro. Mas quem escreve Apocalipse é João, porque João compreendia o quanto era amado. O Evangelho está firmado nisso. O Evangelho está sustentado no quanto que você é amado por Deus. E quanto mais você entender isso, quanto mais você compreender o amor de Deus pela sua vida, mais as coisas vão fluir na sua vida, mais as coisas vão acontecer. Curas se manifestam quando você entende que é amado por Deus. A fé fica mais apurada.
amada, você tem mais intrepidez na presença dele, você tem mais ousadia. Quando você entende que você é amado, quando você entende que você é bem recebido, bem quisto diante de Deus, as coisas fluem melhor. Não há insegurança. Você entra mesmo com tudo. Por que uma criança entra com tudo no quarto dos pais? Se não passar a chave, meu irmão, entra mesmo, não importa o que está acontecendo, ela entra mesmo. Tem que passar a chave. Criança pequena dentro de casa, ó. Por quê? Até grande. Estou brincando, não é? Estou mexendo. Entregou. Até grande. Estou brincando. Mas por quê? Porque é confiança. É ousadia, porque sabe que é bem recebido, porque sabe que é amado, sabe, entra com tudo, sabe onde está? Eu estou diante do meu pai, eu estou diante daquele que me ama, eu entro mesmo, e esse entendimento te leva a essa realidade espiritual. Fica mais fácil a sua fé com Deus, seu relacionamento com Deus, a sua compreensão das coisas, tudo flui melhor. Onde está João? Diante do Senhor. A responsabilidade que ele recebe, você gosta de trabalhar? Tem responsabilidade. Jesus delega a mãe dele para João. Cuida da minha mãe. Mãe, cuide dele. Olha a responsabilidade. Como é importante alguém que cuida da nossa mãe. Pensa uma função importante. É alguém que vai cuidar da nossa mãe. E João recebe essa delegação da parte de Jesus. Por que Jesus não escolheu? Quem Jesus escolhe? Aquele que entendia que era amado. A responsabilidade maior vai vir nas costas daquele que entende que é amado. É isso mesmo. O maior serviço vai estar nas costas daquele que entende que é amado. E com ele não tem tempo ruim, ele entende que é amado. Todo tempo ele é amado pelo Senhor. Alguém que crê que é amado por Deus? Olha aqui. João 21:7. Olha para mim. Vou terminar. João 21. O pessoal do louvor já está posicionado. Se quiser ir tocando, já pode ir devagarinho. João capítulo 1, verso 7. Mais uma vez, referindo-se a si mesmo assim. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha quem sabe quem é o Senhor. Estavam os dois lá, João e Pedro. Pedro não reconhece o Senhor, mas João reconhece. Pedro é aquele que amava a Deus de todo o coração. João é aquele que entendia que era amado. O Senhor aparece, qual dos dois entende? Compreende, tem a revelação. Aquele que entende que é amado. É o Senhor, aí Pedro. É o Senhor mesmo. Então, qual é o propósito da mensagem dessa noite? É levá-lo a crer no amor de Deus por você. Você crê que Deus te ama? Amém. Ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Meu querido Pai Santo, estamos reunidos aqui na Tua presença. Presença gloriosa, presença santa. Sim. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Eu oro para que as filhas que estão aqui presentes, meus amados irmãos e irmãs, possam estar compreendendo nessa hora, pela revelação do Teu Espírito, o quanto que eles são amados, o quanto que elas são amadas pelo Senhor. Que o Teu amor possa invadir cada coração essa noite, invadir a mente. Que a Tua